Peço encarecidamente que me deixe no anonimato e use nomes fictícios. Meu nome é Renata. Venho de uma família muito pobre da periferia. Tenho 18 anos e sou a mais velha de 3 irmãs. As minhas irmãs mais novas, Ana e Beatriz, são tudo para mim. Nossa vida sempre foi uma luta constante. Meu pai, José, trabalha como pintor e minha mãe, Maria, vende bolos caseiros para ajudar nas despesas da casa. Apesar de todo o esforço, mal conseguimos nos sustentar. Para ajudar meus pais, eu vendo paçoca e balinhas pelas ruas e ônibus. A rotina é cansativa, mas não temos outra escolha. As pessoas me olham com desprezo. Já sofri preconceito e até apanhei na rua. Para muitos, ser pobre e favelado é motivo para ser odiado. Tudo começou a mudar num dia aparentemente comum. Estava no sinal, como sempre, tentando vender minhas balinhas. O sol escaldante fazia com que o asfalto praticamente derretesse sob meus pés. Eu estava exausta, mas não podia desistir. Foi então que um carro super caro parou ao meu lado. Era um modelo luxuoso que eu só via em revistas e na televisão. O motorista, um homem charmoso e bem vestido, baixou o vidro do carro e me chamou. Diferente das outras pessoas, ele me tratou com humildade e gentileza. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade que eu não costumava ver. Disse que eu era muito bonita e que parecia ter potencial para algo mais do que vender doces nas ruas. Meu coração bateu mais forte. Nunca ninguém tinha falado comigo daquele jeito. Ele se apresentou como Felipe e mencionou que eu poderia ser modelo ou até trabalhar em novelas e filmes. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Parecia um sonho distante, mas ali estava ele, um homem elegante, me dando esperanças de um futuro diferente. Enquanto conversávamos, Felipe me fez perguntas sobre minha vida, meus sonhos e sobre minha família. Falei sobre meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Ele ouviu atentamente, como se cada palavra minha fosse importante. Depois de algum tempo, ele pediu meu telefone. Hesitei por um momento, mas a ideia de uma vida melhor, longe das dificuldades que eu enfrentava, me fez ceder. Passei meu número para ele e Felipe prometeu entrar em contato. Felipe se despediu com um sorriso confiante. Enquanto o carro dele se afastava, fiquei parada no sinal, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Pela primeira vez, senti que alguém realmente acreditava em mim. Mal sabia eu que aquele encontro mudaria minha vida de formas que eu jamais poderia imaginar. Voltei para casa naquele dia após o encontro com Felipe, me sentindo um pouco diferente. Era bom pensar que alguém como ele tinha me tratado tão bem, elogiado até. Estava feliz por um momento, mas logo tudo mudou. No jantar, meu pai, José, chegou com um semblante tenso. Contou para nós que tinha sido demitido do trabalho. Acusaram ele de coisas ruins, de roubar tintas e vender por um preço menor. Isso não fazia sentido. Meu pai sempre foi honesto, trabalhador. Ele se esforçava para sustentar a família e não parava por aí. Minha mãe, Maria, estava com um problema sério de saúde. Suspeitavam de um tumor na mama direita dela. Aquelas notícias foram como um golpe duro. Eu não consegui terminar de comer. Voltei para o quarto. As lágrimas não paravam de cair. Tudo estava desmoronando ao meu redor. Eu estava tão abalada que mal conseguia pensar direito. Enquanto chorava, só conseguia desejar que Felipe ligasse. Ele tinha me dado esperanças de algo melhor, mas ao mesmo tempo, uma voz na minha cabeça dizia que era loucura pensar que alguém como ele se interessaria por uma garota como eu, pobre e moradora de favela. Ficava pensando nas chances disso acontecer. Era difícil manter a esperança diante de tantos problemas. Custei a dormir, nem fui trabalhar de manhã, perdi o horário, só fiquei na cama pensando como a minha vida estava de cabeça para baixo. De repente recebo uma notificação no celular. Fui olhar e, para minha surpresa, era a mensagem do Felipe, falando que chegou tarde em casa. Por isso não me mandou mensagem e queria me conhecer melhor. Por um momento fiquei feliz, mas logo pensei nos problemas de ontem. Precisava achar uma solução rápido. Mandei mensagem falando que tinha adorado a conversa e estava disponível
para conversar hoje. Depois de alguns minutos, Felipe respondeu marcando o encontro em uma de suas boates. Confirmei e fui me encontrar com ele. Boates? Então a vaga seria para atender o bar ou algo do tipo. Cheguei na boate com uma mistura de nervosismo e esperança. O lugar era muito mais luxuoso do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Felipe estava me esperando na entrada e me levou para uma sala privada. Ele parecia feliz em me ver, mas eu estava apreensiva, pensando nos problemas que tinha em casa. Felipe começou a falar sobre as oportunidades que ele poderia me oferecer. Disse que eu poderia trabalhar como recepcionista na boate, ganhar um bom salário e ajudar minha família. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Eu estava encantada com a possibilidade, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava receoso. Contei a ele sobre a demissão do meu pai e a saúde da minha mãe. Felipe me ouviu atentamente e disse que poderia ajudar financeiramente, mas que eu precisaria me dedicar e seguir algumas regras que ele tinha. Naquele momento eu estava disposta a tudo para ajudar minha família. Felipe então mencionou que a boate era um lugar de muito movimento e que alguns clientes eram exigentes. Disse que precisaria ser simpática, sorridente e sempre estar bem arrumada. Ele me mostrou o uniforme, que era um pouco mais revelador do que eu esperava, mas eu não podia recusar aquela chance. Aceitei a proposta e começaria a trabalhar na noite seguinte. Quando voltei para casa, contei a novidade para minha família. Meu pai estava preocupado, mas minha mãe parecia aliviada ao saber que haveria uma ajuda financeira. Minhas irmãs estavam animadas, e isso me deu forças para acreditar que tudo daria certo. Quando já estava ficando tarde da noite, Felipe me mandou uma mensagem, falando o endereço da boate onde eu iria trabalhar. Ele disse que era uma boa nova e que precisava de mim na recepção, pedindo para eu ir bem bonita e maquiada. Concordei e agradeci, mas não conseguia parar de pensar em como seria essa nova boate. Acordei super animada com meu novo emprego e mal podia esperar pela hora de começar. Pedi um táxi e segui em direção à boate. Ao me aproximar, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse me dizendo para não ir. Pensei que era apenas ansiedade e deixei isso de lado. O táxi parou o carro e disse que a boate era logo à frente. Desci e caminhei até a entrada, onde 2 homens grandes como seguranças me barraram, pedindo minha identidade e o motivo de estar ali. Expliquei que era a nova recepcionista e que tinha falado com Felipe. Um deles pegou o celular para confirmar minha história. Depois de alguns minutos, ele voltou e me pediu para acompanhá-lo. Entramos pelo fundo da boate e, quando entrei, me deparei com várias moças, a maioria da minha idade, todas com roupas de stripper. Cada uma estava quieta em seu canto. Uma, no fundo, me chamou a atenção. Ela estava chorando. Não imaginava onde estava me metendo. Onde estava a boate luxuosa que eu conheci. Aquela onde conversei com Felipe. Isso aqui era uma boate de striptease. O segurança me entregou uma roupa ainda mais curta. Nada parecido com o uniforme que Felipe havia me mostrado. Eu já estava querendo correr dali. O segurança pediu para eu me trocar e ir para a recepção. Chamou uma menina, Isa, que me acompanhou e me explicou algumas regras do local. Isa se aproximou de mim com um olhar triste e cansado. Ela parecia já estar ali há algum tempo e sabia o que estava por vir. Me levou até um canto e começou a explicar as regras com uma voz baixa e exausta. Eu estava em choque, tentando processar tudo aquilo. Sentia um pânico crescente, mas sabia que precisava manter a calma para sair daquela situação. Depois de me trocar, Isa me levou até a recepção. Enquanto caminhávamos, passei pelos salões da boate e vi a verdadeira face do lugar. Era um ambiente sombrio, com luzes fracas e uma atmosfera opressiva. As outras garotas pareciam fantasmas, presas em um pesadelo sem fim. Chegando à recepção, vi Felipe ao longe, conversando com um grupo de homens. Ele me viu e se aproximou com um sorriso, como se nada estivesse errado. Ele me deu algumas instruções rápidas e voltou para seu grupo. Eu tentava disfarçar meu desconforto.
mas estava claro que aquilo não era o que eu esperava. Aproveitei a movimentação para me aproximar de Isa e perguntar como ela veio parar ali e por que não vai embora. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e respondeu que também foi enganada, assim como eu. Disse: depois que você entra é difícil sair, e as consequências podem ser bem graves. Depois do final daquela minha primeira noite de trabalho, Felipe me chamou na sala dele, que ficava em cima da boate. Ele perguntou o que eu tinha achado e disse que quem trabalha nessa boate ganha muito mais. Ele percebeu que eu precisava de dinheiro. Antes de eu responder que queria sair dali e nunca mais voltar, ele me entregou R$ 500, dizendo que era só o começo e que todos que trabalham para ele ganham muito dinheiro. Naquele momento fiquei parada, em choque. Eu realmente precisava do dinheiro. Concordei com ele, dizendo que não era o que esperava, mas que não seria um problema trabalhar ali na recepção. Peguei o dinheiro e chamei um táxi. Ao chegar em casa, deixei o dinheiro na mesinha da minha mãe para comprar seus remédios. Fiquei muito pensativa sobre aquela noite. Os R$ 500 em uma única noite pareciam surreais no mundo em que vivia. A vida dura na favela, a constante luta para sobreviver e sustentar minha família sempre foi minha realidade. Aquela quantia, que para outros poderia ser insignificante, representava uma esperança para nós. Nos dias que se seguiram, continuei trabalhando na boate, dividida entre o alívio de poder ajudar minha família financeiramente e o desconforto de estar naquele ambiente. Cada noite era uma batalha interna, mas a necessidade de dinheiro me mantinha ali. Depois de algum tempo trabalhando na boate, Felipe me chamou. Ele me perguntou se eu não gostaria de uma promoção, dizendo que poderia ganhar 5 ou até 10 vezes mais. Eu imediatamente neguei, sabendo muito bem para o que ele estava insinuando. No entanto, Felipe não aceitou minha resposta. Com um tom mais ameaçador, ele disse que agora eu não poderia negar o pedido e reformulou a pergunta. Tem certeza de que não quer uma promoção, Renata? Imagina que ruim, sua mãe vendendo bolo na Avenida Porto Rico e um carro passando por ela, quebrando seu carrinho e acidentalmente causando algo mais sério com a sua mãe. Aquilo me deixou sem chão. Fiquei paralisada naquele momento, custei a voltar para a realidade. Como ele sabia onde minha mãe vendia os bolos? Meu coração disparou e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Ele sabia muito mais sobre minha vida do que eu imaginava. As palavras dele ecoavam na minha mente, me deixando aterrorizada. Ele pediu que eu fosse para casa e pensasse melhor na proposta. Voltei para casa naquela noite em silêncio, com o coração pesado e a mente cheia de pensamentos sombrios. A ameaça de Felipe pairava sobre mim como uma nuvem negra. Cada vez que eu via minha mãe, sentia um nó na garganta. Não conseguia dormir, com medo do que poderia acontecer com ela. Não vou contar com detalhes o que aconteceu comigo durante aquelas noites, mas tive que dançar para homens nojentos e grotescos e fui obrigada a fazer outras coisas mais pesadas. Aquilo estava me corroendo por dentro, mas não tinha o que fazer. Minha família agora estava dependendo de mim. Felipe estava cada vez mais ameaçador, pedindo para eu aceitar tudo sem reclamar. Cheguei a ser espancada por um cliente. Aquilo foi a gota d'água. Estava com muita raiva e perdida. Isadora, uma das outras garotas da boate, foi quem me ajudou. Ela cuidou dos hematomas e ferimentos e foi quando ela me contou que estava saturada daquele lugar, que estava matando ela aos poucos. Isadora sabia como acabar com aquilo, mas não tinha coragem. Foi quando ela falou de uma senhora, uma antiga amiga de sua avó. As duas vieram morar no Brasil muitos anos atrás, vindas da África. Isadora explicou que lá, na África, elas eram filhas de feiticeiros e feiticeiras. Ganhavam a vida assim, até que vieram para o Brasil foragidas. Eles queriam capturar a avó dela e a amiga. Curiosa e desesperada, perguntei a Isadora onde poderia encontrar essa senhora. Ela me deu o endereço e pediu para eu ser discreta. Disse que a senhora era muito poderosa, mas também cautelosa. Depois dessa conversa com Isadora,
Decidi ir falar com a senhora misteriosa. Chegando à casa dela, me deparei com uma residência humilde, com algumas flores e ervas plantadas do lado de fora. Bati palmas e chamei por alguém. Depois de alguns segundos, a janela se abriu e a senhora me pediu para entrar. O portão e as portas não estavam trancados. Ao abrir a porta, fui recebida por um ambiente cheio de quadros antigos e estátuas esculpidas que pareciam ser de algum deus africano. A casa tinha pouca luminosidade e galinhas andavam pelo chão. A senhora, com sua voz rouca, me chamou pelo nome. Já sabia que eu estava vindo, pois Isadora havia avisado. Quando me sentei na cadeira, comecei a tremer, ouvindo estranhos sussurros ao meu redor. Tentei me acalmar e esperei enquanto a senhora se sentava à minha frente. Ela se apresentou como Dona Martina e, sem enrolação, perguntou o que eu queria. Certamente ela já sabia que Isadora tinha me contado sobre o seu trabalho. Contei minha vida para Dona Martina, explicando meu problema com Felipe, como ele me prendia naquela boate e me usava de qualquer maneira que quisesse. Ela escutou silenciosamente cada palavra, e então disse que Felipe era uma alma horrorosa, o mal em forma humana, viciado em dinheiro e poder. Ele não só me machucou, mas muitas outras almas também. Disse que a senhora era muito poderosa, mas também cautelosa. Dona Martina se levantou e entrou em uma sala escura, fechando a porta atrás de si. De lá pude ouvir sons de um ritual macabro, com gritos de animais e palavras incompreensíveis e mágicas. Depois de alguns minutos, ela saiu da sala com suas roupas sujas de sangue, indicando o que tinha acontecido ali dentro. Ela me entregou uma poção e explicou que eu deveria derramar aquilo em alguma bebida ou comida e fazer Felipe ingerir. Aquela poção era fatal. Dona Martina me alertou que quando Felipe morresse por causa da poção, nada nem ninguém me incriminaria. No entanto, o preço da vingança seria alto. A alma de Felipe nunca descansaria. Ele viveria um eterno pesadelo. E eu seria a culpada de tudo. Ela explicou que Felipe me assombraria até o último suspiro da minha vida. Balancei a cabeça e peguei a poção. Como de costume, chamei um táxi. E no caminho para casa, fiquei pensando se realmente queria fazer aquilo, tirar uma vida. Semanas se passaram e eu continuava sendo humilhada e explorada. Cada dia se tornava mais difícil e eu segurava ao máximo para não despejar aquela poção garganta abaixo naquele demônio em forma de homem. Meu mundo parou em uma noite chuvosa, quando um cliente machucou gravemente Isadora. Ela foi para o hospital quase sem vida. Descobri que Felipe permitiu aquilo porque o cliente era um político rico que tinha desejos de machucar pessoas. Sem hesitação, enquanto Felipe prestava esclarecimentos aos bombeiros e paramédicos na porta da boate, eu subi em sua sala e despejei o vidro inteiro da poção no uísque favorito dele. Após exatamente 1 hora, Felipe subiu rindo e conversando no celular, dizendo que Isadora deveria ter morrido. Assim, ele contrataria uma menina mais nova para o lugar dela. Ao ouvir isso, confirmei que aquele homem realmente não prestava. Era um câncer na sociedade. Como de costume, ele tomou quase todo o uísque. Eu estava em um misto de adrenalina, terror e arrependimento. Dias se passaram e comecei a perceber que Felipe não estava mais aparecendo na boate. Pensei que ele estivesse nas outras boates, até que Isadora me mandou uma mensagem, pedindo para eu ir embora o mais rápido possível com quantas meninas conseguisse, pois a polícia faria uma batida no local e prenderia todo mundo. Não esperei muito e logo fui avisando as meninas para saírem. Quando estávamos saindo pelo fundo, a polícia chegou pela porta da frente, rendendo todo mundo. Sorte que Isadora me alertou. Consegui tirar as meninas a tempo. Ao fugir, uma das meninas mais próximas de Felipe contou que ele estava muito doente. Começou a vomitar sem parar um líquido preto e falava coisas sem sentido, mencionando que cães do inferno estavam nas sombras querendo pegá-lo. Todas as boates de Felipe foram fechadas. Ele estava sem saída. Processos criminais começaram a aparecer e as dívidas só aumentavam. Foi quando recebi a notícia que ele havia morrido. Felipe se jogou de sua cobertura, deixando uma carta cheia de palavras sem sentido, falando que demônios e criaturas sinistras estavam atrás dele. Fiquei em choque. A poção realmente funcionou. Aquele monstro não estava mais entre nós.
Depois de anos trabalhando naquele lugar, amadureci muito. Consegui pagar o tratamento da minha mãe. Meu pai arrumou um novo emprego e minhas irmãs seguiam estudando. Junto com Isadora e outras meninas, abrimos uma ONG para ajudar garotas que passaram pelas mesmas situações que nós. Os pesadelos com Felipe me assombrando se tornaram cada vez mais pesados e assustadores. Mas sei que tenho Deus ao meu lado, e nada de ruim vai acontecer comigo ou com as meninas.